Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de história, tá? Hoje nós iremos entrar no capítulo 4, os africanos escravizados, tá? É um assunto que a tia já vem falando antes, tá? Dando algumas pinceladas aí, tá? Inclusive sobre os indígenas, a tia falou, né, que os indígenas foram os primeiros a serem escravizados e depois surgiram os negros, né, os negros africanos. Então vamos lá, nós iremos estudar a página 38, 39, 40 e a 41, tá? Então vamos lá, nessas 4 páginas nós iremos introduzir um estudo sobre os negros africanos, os escravizados, tá? Da época que eles foram escravizados no seu continente até a viagem para cá, para o Brasil, tá? Então vamos que vamos. A tia fez aqui novamente, tá? Algumas ilustrações para não ficar só a tia falando, tá? Então vamos lá, galera. Período colonial, o que nós temos, né? Primeiro, houve o escambo, a troca entre indígenas e portugueses, em que os portugueses pegavam o pau-brasil, né, a árvore pau-brasil, em troca dava alguns instrumentos aos índios, tá? Depois eles perceberam que o Brasil, né, a Terra Nova, estava meio que desprotegida porque estava havendo muitas invasões de outros povos. Então eles resolveram fazer a colônia aqui, né? Criar essa colônia, criar esse lugar, não ainda como país, mas sim uma colônia totalmente dependente de Portugal, das ordens de Portugal, tá? Então Martim Afonso de Souza veio para cá, né? Fez a primeira vila de São Vicente e eles viram que o Brasil tinha um clima muito favorável à cultivação da cana-de-açúcar. Então, eles acharam legal, né? Poxa, aqui vai dar certo essa plantação da cana-de-açúcar, galera. Agora a gente tem que ver pessoas para trabalharem. Aliás, pessoas para serem escravizadas, tá? Não trabalharem, não recebendo salário, mas sim escravizadas. Então, as primeiras pessoas que foram escravizadas pelos portugueses foram os indígenas. Os indígenas, eles, por sua estrutura frágil, eles não aguentavam muito tempo de serviço, tá? Serviço braçal, no sol, muito tempo. E quando eu falo muito tempo, são de 14 a 16 horas, tá? Que eles precisavam trabalhar nas lavouras. Então, lá na Europa já estava acontecendo o comércio de negros. Então, vamos lá. Tia, mas por que eles escolheram os negros para serem escravizados? Então, sempre existiu essa discriminação de cor, tá, galera? Então, o pessoal lá da Europa se sentiam-se mais próximos de Deus, né, do que as pessoas negras. Esse era um fator. Discriminação total de cor. Eles se achavam mais importantes por ter o tom de pele clara, tá? E segundo, a escravidão já existia no continente africano. Meu Deus, existia sim, já existia. Então vamos lá. Até hoje, no continente africano, lá tem muitos povos, tá? Quando eu falo muitos povos, às vezes é assim, os povos que estão lá são de várias origens, tá? Então, o povo europeu,
eles sabiam que os povos de lá, os próprios povos do continente africano, às vezes eles entravam em guerra. Então, quem perdia eram escravos daquele povo, daquele outro povo, né, que vencia. Então, existiam já escravos naquela época no continente africano. Então, primeiro foram essas pessoas já escravizadas por diversos povos africanos que foram vendidas aos portugueses, aos europeus, não só portugueses, são vários outros povos europeus que faziam essa compra e venda de pessoas escravizadas. Então, lá no continente africano, existia isso, tá? Já existia. Era uma forma de pagamento de dívida também, ou então a pessoa devia alguma dívida para algum povo, ela não tinha como pagar, ela era escrava daquele povo, tá? Então, assim, isso é muito antigo, tá? Se vocês pegarem aí a Bíblia também vem falando dessa condição de pessoas escravizadas, tá? Então, vamos lá. Já existia. Então, os portugueses foram lá no continente africano, assim como os europeus, tá? E começaram a comprar essas pessoas escravizadas. Elas já estavam escravizadas por outros povos, tá? E começou ali fazer essa comercialização dessas pessoas, tá? Tia, mas todas eram escravizadas? Não. Aí existiu uma época que eles foram buscar qualquer um, tá? Então, assim, é uma história triste, por isso que nós lutamos direitos raciais até hoje, porque sim, isso reflete até hoje na nossa sociedade. Então, vamos lá, galera. Para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar, eles primeiro pegaram os índios. Não deu muito certo, porque os índios começaram a morrer, tá? Então, eles começaram a trazer os africanos, tá? Então, os africanos eram escravizados e estima-se que mais ou menos de 5 milhões a 6 milhões de negros vieram trabalhar no Brasil, desembarcaram. Então, assim, 5 milhões, gente, é muitas pessoas escravizadas. Não foram poucas. Então, nosso país foi construído com as mãos, com o sangue desse povo escravizado, tá? Dos negros africanos. Então, vamos lá. A escravidão já existia na África, uma coisa que a tia já falou agora, acabei de falar, já existiam lá. Então eles aproveitaram, tá, que já existia e começaram a comprar negros e mais negros, tá, para vir trabalhar onde? No Brasil, tá, sem receber, sem nada, sem garantia de nada. Aliás, muitos maus tratos eles viviam aqui, tá? Eles vieram para cá para ajudar nas lavouras de cana-de-açúcar, trabalhar no serviço pesado, tá? E aqui, nesse momento em que o Brasil, né, foi descoberto, vários outros lugares também foram descobertos. Então, a escravidão não era só o Brasil que fazia. Existiam outros lugares que também compravam os negros africanos para trabalhar naquele local. Só que aqui no Brasil, o Brasil foi o país que mais trouxeram negros para serem escravizados, tá? E
mais à frente iremos ver também que o Brasil foi o último, se não me engano, foi o último ou um dos últimos países que libertaram os escravos, tá? Isso é mais lá para frente nós iremos ver. Então, sabemos que antigamente não existia avião, não existia navio, e quando eu falo navio, né, uma potência, né, um navio assim, anda rápido, né, navega rápido. Então, antigamente só existiam o quê? As embarcações, né? A gente já estudou isso lá atrás. Então, como é que os negros eram trazidos para cá? Nessas embarcações. Só que era chamado de navio negreiro, tá? Esse navio negreiro pegava os negros da África, colocava dentro desse navio e vinham para cá, atravessando aí o Oceano Atlântico, chegando aqui no Brasil, tá? Só que, olha aqui, ó. Aqui, não sei se dá para vocês verem. Aqui no desenho está mostrando que muitos negros vinham para cá na mesma embarcação. Uma coisa desumana, tá? Eram maltratados, não tinha higiene, tá? Então muitos não conseguiam nem chegar aqui no Brasil, eles morriam no meio da viagem. Então vamos lá. Os negros africanos começaram a chegar no século XVI. Galera, era homem, mulher, criança, velho, não tinha meio termo com eles, era todo mundo era escravizado, tá? Então chegaram aqui no século XVI, na metade desse século, homens, mulheres, crianças, idosos, tá? Esses navios eram chamados de navios negreiros. Dentro desse navio, gente, imagina, os negros ficavam no porão, aqui abaixo desse navio aqui, tá vendo? Dessa embarcação, ó, aqui. Sem janela, sem ver o pôr do sol, muitos deles acorrentados, mais de 100 pessoas no mesmo local. Então vocês imaginam, não tinha banheiro, não tinha água para tomar banho. Então era uma vida miserável nesses navios negreiros, tá? É uma tortura. Imagina vocês navegarem de 30 a 50 dias, sem tomar banho, sem ter uma alimentação adequada, sem pegar sol, sem beber água. Então, vocês podem supor que começaram a existir muitas doenças. Aquela doença escorbuto que vocês estudaram, então, era uma das, tá? Sarampo e por aí vai. Muitas doenças surgiram aqui nos navios negreiros, tá? Devido a essa falta de higienização, a má alimentação, às vezes a pessoa não conseguia chegar até o destino, que era aqui no Brasil, elas morriam ali no navio, no porão do navio, junto com outras vivas. Gente, é difícil até se imaginar de tão feio que era isso, sabe? Então, alguns morriam durante a viagem, outros que chegavam aqui chegavam totalmente debilitados, tá? Totalmente debilitados. Aí aqui, eu não sei se dá para ver legal, uma imagem, tá? Desse porão.
no navio, na parte de baixo, onde ficavam aqui os negros, todos amontoados. Aqui tá um deitado do lado do outro, tá? Alguns aqui acorrentados. Então, estima-se, né, os estudiosos falam que a vida do negro, ela durava de 5 anos de trabalho aqui no Brasil, nas lavouras, para vocês verem o trabalho, como é que era pesado, e as más condições, né, desse trabalho. 5 anos de trabalho e 30 anos de vida. Hoje a média aqui de vida aqui no Brasil é de 75, tá? 70, 75. Naquela época, a pessoa escrava, ela conseguia viver mais ou menos 30 anos. A idade mais ou menos que eu tenho hoje, tá? 30 anos, a pessoa já morria de tanto que ela já estava, o quê? Trabalhando. Trabalhou tanto que o corpo ficou tão cansado que ela conseguia viver apenas 30 anos. E isso, 5 anos de trabalho na lavoura, tá? Trabalhando 5 anos, a pessoa já ficava totalmente debilitada por tanto serviço que tinha, tá? Então, assim, a vida dos escravos não foram fáceis, tá? A gente pode perceber quanta crueldade teve aí, isso tudo para produzir riquezas para quem? Portugal, tá? Mas não foi só foi só Portugal? Não. Normalmente os países europeus tinham suas colônias e também fazia esse trabalho escravo, tá? Mas aqui no Brasil foi o país que mais teve pessoas escravizadas. Então, a construção disso aqui tudo tem muito sangue de escravo. Isso aqui foi feito pela mão dos escravos. Então, assim, a gente não pode deixar de lutar pelo direito dos negros, tá? Porque isso vem daqui e reflete até hoje na sociedade. Mais à frente nós iremos estudar sobre a libertação dos escravos e o que isso ocorreu, tá? O que esse processo até hoje traz consequências, tá? Por povos negros, tá? Isso, a libertação dos escravos, a escravização, reflete hoje nas comunidades, nas favelas, como é que vocês conhecem. Então, a história vem de onde? Daqui. Então, é por isso, galera, essa história vem daqui, lá de trás, não aconteceu do dia para a noite. Então, é por isso que temos que estudar história, sim. É por isso que temos que refletir na sociedade de hoje, porque é um reflexo do passado, né? E que nós não podemos permitir certas coisas horríveis que aconteceram lá acontecer aqui também, né? Então é por isso que nós estudamos história. Agora vocês irão fazer da página 38 até a página 41, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus.